Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Esse texto conta um episódio que aconteceu depois que Davi havia cometido alguns sérios pecados contra o Senhor. Ele tinha adulterado, tomado para si uma mulher casada, e ao saber que ela havia engravidado, Davi criou um grande esquema de mentiras e dissimulações para tentar esconder o seu pecado. Não tendo sucesso com essas mentiras, Davi tomou uma medida ainda mais radical, que foi mandar matar o marido da mulher. Davi ficou cego e cometeu um pecado atrás do outro. A mulher ficou viúva. Davi casa-se com ela e a criança nasce. Em algum momento, depois do nascimento da criança, acontece a história narrada no capítulo 12. Passaram-se alguma coisa em torno de um ano, no mínimo aí 12 meses. E durante esse tempo, é como se Davi tivesse ficado desviado, afastado da comunhão com Deus. Foi um tempo de frieza espiritual para ele, onde ele esteve totalmente anestesiado por causa do pecado. Até que Deus resolve enviar até Davi o profeta Natã, que vai confrontá-lo com o seu pecado. A primeira pergunta que podemos fazer é: por que Deus não confrontou Davi imediatamente? Por que o Senhor esperou passar todos esses meses para enviar o profeta? Bem, de um lado, sabemos que Deus é soberano para fazer as coisas no tempo dele. Por outro lado, não devemos confundir o atraso de Deus com impunidade. É bem provável que Deus tivesse dado um tempo para Davi se arrepender. O Senhor talvez estivesse esperando que, em algum momento, ele fosse cair em si, percebendo a monstruosidade do que tinha feito e se voltando para o Senhor. Isso nos faz pensar no tempo em que você está vivendo agora. Talvez hoje pode ser para você o tempo da paciência de Deus. Deus está esperando o seu arrependimento. Talvez o Senhor tenha te dado tempo para que você se volte para Ele em arrependimento. Ou talvez hoje pode ser para você o tempo em que Deus está te confrontando. Talvez hoje Deus quer te confrontar, assim como confrontou Davi naquele dia. E quando estamos em pecado, cegos em nossos próprios erros, o método do Senhor é um só: nos enviar a palavra de Deus. Deus nos repreende pela sua palavra. Precisamos ouvir a palavra com essa disposição. O que o Senhor hoje quer, através da sua palavra, corrigir na minha vida? É uma pergunta que você precisa responder hoje. Porque a palavra de Deus nos ensina, em Hebreus capítulo 12, que estar sem correção, isto é, se eu não me sinto corrigido pela palavra, é porque eu não sou filho. Deus corrige a quem ama. Deus corrige quem é filho. E porque Deus te ama, Ele quer corrigir coisas na sua vida. Se você não se dispõe a ser corrigido pelo Senhor, se você não reconhece a necessidade de correção, a sua relação com Deus é de um completo estranho. E se Deus nos corrige através da palavra, Ele geralmente envia pessoas para nos trazer essa palavra de correção. É por intermédio de alguém que Deus vai falar com você. Deus enviou Natã para repreender Davi, assim como antes tinha usado Samuel para repreender Saul. Agora olhe para a sua vida. Você tem prestado atenção à repreensão que vem de Deus para você? Você tem prestado atenção nas pessoas que Deus envia ao seu encontro? Você seria capaz de dizer o que hoje
na sua vida, Deus está dizendo que você deve mudar? E quem Deus tem usado para falar com você, para trazer para você uma palavra de correção? Também é interessante olharmos essa história pela perspectiva do Natan. Natan era amigo de Davi, mas Davi não se recusou a falar, ou melhor, Natan não se recusou a falar para Davi a palavra de Deus. Natan não ficou com medo de confrontar o rei. Natan foi firme em dizer o que Deus o mandou dizer. Em Cristo, no poder do Espírito Santo, todos nós somos profetas. Eu não posso deixar de falar o que Deus me manda falar. Se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo e você tem uma mensagem, uma missão. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, sua missão são todos aqueles que ao seu redor ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E a sua mensagem é proclamar que em Jesus existe libertação, transformação, vida de comunhão com Deus, vida em abundância, vida eterna para eles. Se o Espírito Santo habita na sua vida, sua missão são os cristãos que à sua volta estão cansados e sobrecarregados. É a sua mensagem trazer encorajamento a esses irmãos. Se o Espírito de Deus habita na sua vida, sua missão são os servos do Senhor, que estão fracos na fé, caídos pelo pecado, frios espiritualmente. A esses, você precisa levar a mensagem de restauração, de renovação de vida. Portanto, fale o que Deus te mandou falar. Fale para quem Deus te mandou dizer. Em contrapartida, vemos que Davi não ficou com raiva por causa do que Natan falou com ele. Davi entendeu claramente que o Senhor estava usando Natan. Querido, amigo, são os que nos falam a verdade de Deus. Gente que só fala o que nós queremos ouvir não é nosso amigo. São bajuladores que de alguma forma querem se aproveitar da nossa amizade. Precisamos estar abertos para ouvir a verdade de Deus, ainda que ela nos contrarie. Precisamos ter a coragem de anunciar a verdade de Deus. Natan trouxe a palavra de Deus para Davi e ele fez isso contando uma parábola. A parábola é uma história de ficção, uma ilustração para contar uma grande verdade. Uma forma de dizer verdades, às vezes um pouco duras, de uma forma indireta. A parábola que Natan contou deixava claro o absurdo do que Davi tinha feito, mas ela não mencionava nomes. Assim, não passou pela cabeça de Davi que o homem mau da parábola contada por Natan era o próprio Davi. Assim, Natan mal acabou de contar a história e Davi fala: esse homem merece morrer. Natan vira para ele e diz: esse homem, meu querido, é você. Pense no seguinte: por que Natan não falou diretamente a Davi? Por que ele teve que usar uma parábola, contar toda uma história? Porque às vezes estamos tão cegos pelos nossos próprios pecados que não conseguimos perceber a verdade, mesmo que ela pareça escancarada em nossa frente. Diversas pessoas dizem a mesma coisa para você, mas você não percebe. É como se houvesse um bloqueio. Deus, então, conta uma parábola. Ele monta um cenário para desarmar o seu coração, de forma que o seu coração fique pronto a receber as verdades de Deus. Olhe para a sua vida. Talvez existam coisas que você ouve já há muito tempo, mas que nunca realmente levou a sério. Até que, em um determinado momento, talvez pode ser agora, talvez já aconteceu antes com você, Deus te proporciona uma circunstância que faz a venda dos seus olhos caírem. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Olhe para a sua vida. Talvez Deus esteja montando um cenário, preparando uma circunstância, te contando uma parábola,
para que de uma vez por todas você preste atenção no que Deus está falando com você. Talvez esse seja o momento de você dizer, poxa vida, é comigo, eu sou essa pessoa. Outro detalhe interessante é perceber como o nosso senso de justiça ele é distorcido. Davi disse que o homem da história precisava morrer, porque ele nem sequer imaginava que Deus estivesse falando com ele. Muitas vezes, com o pecado do outro, queremos a justiça ao pé da letra, enquanto com o nosso pecado nem sequer reconhecemos. Lembre aí, qual foi a última vez que passou na sua cabeça que o fulano ou a fulana mereciam pagar pelos seus erros? Agora, qual foi a última vez que você reconheceu sinceramente seu pecado diante de Deus? Portanto, talvez você precise, conforme a orientação de Jesus, criticar menos o cisco do olho do outro e perceber o pedaço de madeira que está no seu olho. Jesus vai dizer, tire primeiro a madeira do seu olho, reconheça o seu pecado. Mas no meio de toda essa acusação que através de Natã Deus fez contra Davi, o Senhor lembra Davi da graça, a graça de Deus. Natã vai dizer para ele, olha Davi, o Senhor te ungiu como rei, te livrou dos seus inimigos, cuidou de você até aqui, te deu o reino, riquezas, vitórias, fama. Deus estava mostrando para Davi que o pecado não era necessário e que, na verdade, o pecado de Davi demonstrava profunda ingratidão. Guarde isso no seu coração. O pecado nunca é uma necessidade. O pecado é sempre uma escolha, uma opção pessoal. Você não precisa pecar para ser feliz ou para conseguir qualquer coisa boa na sua vida. E justamente uma das formas de enfrentarmos o pecado é relembrarmos a maravilhosa graça do Senhor sobre nossas vidas. Encher o nosso coração com a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A insatisfação é uma das portas pela qual o pecado entra em nossas vidas. Alegre-se com as bênçãos do Senhor. Seja grato por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Naturalmente não há problema algum desejarmos outras bênçãos, mas enquanto lutamos e oramos por outras bênçãos, devemos agradecer e valorizar as que já temos. Diante das palavras de Natã, Davi simplesmente assumiu seu erro. Ele diz, eu pequei contra o Senhor. Palavras muito simples, diante do tamanho do pecado de Davi. Mas sabemos que foram palavras sinceras, porque Deus as acolheu. Talvez são essas palavras que Deus deseja ouvir de você. Simples. Desde que sejam palavras sinceras, que envolvam um verdadeiro arrependimento e o desejo de uma mudança de vida. Eu pequei. Em algum momento, depois dessa conversa com Natã, Davi orou palavras que ficaram registradas no Salmo 51, onde ele expressa toda a tristeza que sentiu quando percebeu a gravidade do seu pecado. Note que Davi só sentiu o peso do pecado quando tomou plena consciência dele. Quando ele reconheceu seu pecado, seu coração se quebrantou, ele se sentiu impuro diante de Deus, culpado, sem alegria, merecendo a condenação do Senhor. Querido, a solução para o seu pecado não é escondê-lo, é reconhecer toda a sua gravidade. É o reconhecimento do pecado que encheu o coração de Davi de tristeza. E é dessa tristeza que talvez você precise. Talvez o nosso problema é que não estamos nos entristecendo de forma séria por causa do nosso pecado. Independentemente do pecado, todo pecado deve nos causar tristeza. Só que, ao invés de nos entristecer diante de Deus, como a gente não gosta de ficar triste, criamos uma série de justificativas, explicações, relativizações. A nossa sociedade idolatra o sentimento de bem-estar. Então, a teologia do mundo é,
Se me dá prazer é bom, se não me dá prazer é ruim. Então é melhor fingir que não existe pecado. E aí ocorre a tragédia. Quem não se entristece pelo pecado, não se importa com a vontade de Deus. Muito menos vai se alegrar em fazer a vontade de Deus. Talvez, querido, o que você precise é sentir tristeza. Tristeza pelo seu pecado. Não uma tristeza mórbida, depressiva, que te faz pensar ser a pior pessoa do mundo. A tristeza real, essa sim, de não estar vivendo segundo a vontade daquele que te amou a ponto de dar a vida do filho dele na cruz por você. É dessa tristeza que Paulo fala em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza, segundo Deus, é a tristeza que nasce da convicção de que somos filhos de um Deus santo, que nos ama com uma graça impressionante, que entregou seu Filho por nós e fez de nós santuário do Espírito Santo. Essa tristeza gera arrependimento. O arrependimento nos leva aos pés de Jesus, à confissão de pecados e ao desfrutar do perdão de Deus através da graça. Você só vai desfrutar da alegria do perdão, do prazer da restauração, quando reconhecer o seu pecado. Deus não deixou de amar Davi por causa do pecado dele. Deus não deixou de amar você por causa do seu pecado. Mas se você não reconhecer o seu pecado, se você não tiver uma tristeza sincera por ele e buscar em Deus mudança de vida, você não estará desfrutando do amor de Deus. Deus está te amando, mas você não está usufruindo da comunhão com Ele. Hoje é dia de mudar essa realidade. Deus abençoe. Amém.